Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin e esse é o meu, o seu, o nosso canal que revela o que a religião esconde. E antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito e ative o sininho para receber os próximos vídeos. E nesse vídeo já pega papel e caneta, porque nós vamos ver aqui passagens que vai explodir sua mente, se você é religioso ou se você não é, que vai te fazer compreender muito melhor as mitologias, tanto fora da Bíblia como as mitologias na própria Bíblia, e vai te fazer entender ainda melhor as histórias que estão na Bíblia e como elas foram criadas ou escritas. Então eu vou pedir para você que assista até o final, e no final tem uma revelação impressionante. E é preciso assistir do começo ao fim para que você possa entender todas as partes do vídeo. Então, para começar, só lembrando que nos vídeos passados nós vimos que a história da Torre de Babel é uma mitologia, assim como também os judeus, os hebreus, os israelitas, no começo eles eram politeístas, que adoravam vários deuses. E só depois do cativeiro babilônico influenciado pelo zoroastrismo é que eles passaram então a ser monoteístas, que adoram um único Deus. E nesse vídeo nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso, onde vai dar para entender perfeitamente que Israel não é o povo escolhido e Deus ele não escolheu o povo de Israel. Mas não está escrito na Bíblia que Deus escolheu Israel, que ele é o povo escolhido? Sim, mas olha só, assista até o final que você vai entender ponto a ponto. Então, para iniciar o vídeo, vamos ler uma passagem lá em Gênesis, capítulo 3, o verso 1, que diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Então, Deus ele fez a serpente, que é um animal mais sagaz dos animais selváticos. Continuando aqui, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Bom, então Deus fez a serpente e ali a serpente falava. Será isso uma mitologia? Mas não é o assunto desse vídeo. Aqui diz que Deus ele fez a serpente. A serpente, calma que nós vamos ver que ela é um símbolo muito importante para uma determinada cultura, que nós já vamos ver também. Calma, aguenta o coração, continua no vídeo e assiste até o final porque você vai descobrir uma revelação impressionante. Em Êxodo 7, os versos 7 a 10, vai dizer assim: Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram ao faraó. Falou o Senhor a Moisés e Arão, quando o faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante do faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se achegaram ao faraó e disseram, como o Senhor lhes ordenara, lançou Arão o seu bordão diante do faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Então essa história, acho que todo mundo já conhece a história da serpente, em que o bordão de Arão vira uma serpente e depois come a serpente dos oficiais do faraó. Não é nela que eu quero entrar nessa história, mas na serpente. Como eu disse, a serpente ela tem uma simbologia muito importante para uma determinada cultura. E é onde nós vamos começar a ver para poder entender de fato o motivo por qual Deus não escolheu Israel e nem Israel é o povo escolhido de Deus. Então, nesse momento, eles utilizaram da serpente. E é agora que vai começar a ficar muito, mas muito interessante a nossa história. O que nós vamos falar no vídeo, neste vídeo de hoje. Agora ele vai começar a ficar mais interessante e vocês vão começar a entender muito melhor. Em Números, capítulo 21, os versos 5 ao 9, diz assim: E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água? E a nossa alma tem fástio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo
serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti? Ora, ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo, disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Então, outra história que creio que muitos devem conhecer. Ali, eles começaram a reclamar de Deus e de Moisés, então Deus mandou serpentes que mordiam algumas pessoas do povo de Israel e eles morreram. Então, cansados disso, eles falaram com Moisés. Moisés orou a Deus. Deus então pediu para que ele levantasse uma haste com uma serpente, e todos que olhassem para essa serpente seriam curados. Então Moisés fez uma serpente de bronze e assim foi. E é aí que começa a ficar interessante. A serpente aparece novamente. E uma passagem que talvez seja desconhecida pela grande maioria das pessoas está lá em 2 Reis, no capítulo 18, dos versos 1 ao 5, que diz assim: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. Preste bem atenção aqui. Poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neusta. Neusta, para quem não sabe, significa feito de bronze, do hebraico. É feito de bronze, como era a serpente, que era um poste ídolo. Ela era feita de bronze. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. O assunto é que ele derrubou o poste ídolo que Moisés havia erigido, porque queimavam incenso àquele poste ídolo e ele colocou em pedaços. Seria então o Deus de Ezequias um e o de Moisés outro? Então calma que a dúvida já vai ser sanada. Continue assistindo para você entender todos os pontos deste vídeo. Agora, uma outra passagem interessante, está lá em Atos, capítulo 7, versos 22. Diz assim: e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Então aí vemos que Moisés, ele foi ensinado, foi educado em toda a ciência dos egípcios. Então, tudo sobre os egípcios ele sabia, ele vivia a cultura dos egípcios. Ele cresceu vivenciando tudo e não só aprendendo teoricamente, mas também praticamente, na prática. Então, toda a ciência dos egípcios, Moisés também tinha conhecimento dela. E é aí que está um grande segredo. Vimos que Moisés erigiu a serpente. Também tem a história da serpente no bordão que Arão jogou e engoliu as outras serpentes. Em Gênesis também, a personificação da serpente que para os judeus representa um opositor, que era o diabo, Satanás, era um acusador, significa tanto como calamidade, como alguém que se coloca contra, como o opositor. E os evangélicos que têm a serpente como o diabo, que é Satanás. Então,
vemos que a serpente também ela é uma personificação do mal. E a serpente ela é um símbolo muito importante para o Egito. É um símbolo destacado no Egito, a qual o próprio Moisés foi educado em toda a ciência. E é óbvio que Moisés sabia do símbolo da serpente para os egípcios. Mas o que significa a serpente? Na sua passagem pelo Reino das Sombras, à noite, o Deus Sol enfrentava vários adversários, dentre os quais os mais perigosos eram as serpentes. O demônio líder de todos eles era a grande serpente Apófis, retratada aqui em um relevo pintado do túmulo do faraó Sete, do ano de 1306 a 1290 a.C. Não existiam evidências da existência dessa divindade antes do Império Médio, no ano de 2040 a 1640. Mas, posteriormente, nos textos funerários, ele é normalmente descrita como uma longa serpente e às vezes se diz que é dotada de espiras firmemente compridas como se fosse uma mola, para enfatizar o seu enorme tamanho. Alguns textos a descrevem como tendo mais de 16 metros de comprimento. Com a primeira seção de seu corpo feito de pederneira, ela era uma das serpentes que habitavam o Nilo Celeste e surgia do fundo das águas para atacar o Deus Sol e arruinar sua barca. Consequentemente, era uma constante ameaça à própria estabilidade do cosmos. Deus Mal era associada a vários eventos naturais assustadores, como a escuridão inexplicável de um eclipse solar, tempestades e terremotos. Conhecido como o Destruidor, tentava persistentemente atingir o seu objetivo. O ataque desse monstro ao Deus Sol acontecia segundo os relatos egípcios a cada manhã, quando a barca solar estava prestes a emergir para a luz, e então os aterradores rugidos da fera ecoavam na escuridão. Os artifícios que a serpente usava para impedir a passagem do barco eram as próprias ondulações do seu corpo, que são descritas como bancos de areia ou o beber das águas do rio do mundo subterrâneo, para fazer com que o barco de Ra encalhasse. A hipnose também era uma de suas armas, pois em algumas versões do mito, Apófis hipnotizava Ra e todo o séquito que viajava com ele. Ra é o deus egípcio do sol, sendo a principal divindade da religião egípcia. O culto ao Deus Sol foi muito próspero no Egito, sendo a principal forma de adoração e um culto oficial por cerca de 20 séculos. As divindades geralmente estão ligadas a fenômenos da natureza e uma função da luz no cultivo dos alimentos. Os antigos egípcios atribuíam Ra grande importância. Conhecendo então um pouquinho da mitologia egípcia, da serpente e de Ra, o Deus Sol, podemos ter a absoluta certeza de que Moisés era ciente de toda essa mitologia e desses deuses egípcios. E como a serpente ela era representada também pela escuridão e por aspectos sombrios, as escrituras também traz algo semelhante a essas características, que nós podemos ver lá em Deuteronômios capítulo 4, dos versos 11 ao 14, que diz assim: Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que
vos ensinasse estatutos e juízos para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Então vemos uma características aí desse Deus, das mesmas características de Apófis, o Deus egípcio, um Deus da escuridão, um Deus que tentava parar o Deus Ra, mais mitologias egípcias, e vindo da parte de Moisés, que tinha o conhecimento e toda a ciência egípcia. Seria a história de Moisés mais uma mitologia, com Moisés representando o deus Apófis e o faraó representando Ra, o deus Sol? Bom, é uma dúvida, deixa nos comentários o que vocês acham. Mas continuando, agora então vamos entender perfeitamente o porquê Israel não é o povo escolhido e porque Deus não escolheu Israel como seu povo. Na história do monte, quando Deus vai falar com Moisés e dar os mandamentos através das 2 pedras a Moisés, ele fica um tempo sumido e o povo espera ele lá embaixo. Ali acontece algo muito interessante. Olha só, vamos ler em Êxodo capítulo 32, os versos do 1 ao 6, que diz assim: Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faz-nos deuses que vão diante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, trazei-nas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Prestem muita atenção aqui. Eles estão atribuindo a vitória deles da terra do Egito ao bezerro. Falando aqui, ó, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festas ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então olha que passagem interessante. Moisés então não voltou, eles então fizeram um novo Deus e ali atribuíram a esse Deus a vitória da passagem do Egito. E eles ofereceram holocaustos a esse Deus, assim como eles eram acostumados a oferecer holocaustos ao outro Deus, ao Deus de Moisés. E não só a Deus de Moisés, há outros deuses também, como eu já falei que no princípio eles eram politeístas, adoravam vários deuses. E aí está um motivo muito forte para a gente entender que Deus não escolheu Israel ou que Israel não é o povo escolhido de Deus. Aqui vemos que ele tinha um buril para fazer aquele Deus, ou seja, isso era muito comum, ele já era acostumado a fazer aquilo. Como eles teriam trocado de Deus tão rapidamente se eles já não fossem um povo acostumado a servir vários deuses? Então, na história de Israel, na história dos judeus, não é Deus que escolheu o povo de Israel, é Israel, era o povo que escolhia os seus deuses e eles atribuíam as suas vitórias aos seus deuses, assim como atribuíam também as suas derrotas ao próprio Deus, dizendo que quando eles estavam em pecado, então Deus se apartava deles e eles perdiam. Mas isso os coloca como absolutamente exatamente igual aos outros povos, porque a Bíblia ela foi escrita no ponto de vista de Israel, dos judeus. Então é óbvio que para eles, o Deus deles escolheu eles como povo. Assim como no Egito, o povo do Egito, os deuses deles escolheram eles
como um povo. Então eles eram o povo escolhido do Deus deles, assim como Israel é o escolhido como o dos deuses de Israel. E todos os povos eram assim. Israel perdia e ganhava, assim como os outros povos também perdiam e ganhavam. E eles atribuíam então a sua vitória aos deuses que eles cultuavam, assim como a derrota, a desobediência a esses deuses que eles cultuavam. Isso é absolutamente normal. É exatamente como acontece nos dias de hoje, que tem os testemunhas de Jeová, tem os mormons, tem os adventistas, os batistas, assembleanos, enfim, as várias religiões. E cada um atribui a si mesmo a igreja correta, aquela que serve o Deus correto. Isso é comum. Tem a católica. Então, cada um acha que serve o Deus correto e que as outras é que não servem o Deus correto. É exatamente a mesma coisa que acontece hoje, semelhantemente acontecia lá também, quando eles cultuavam vários deuses. Então Israel não é o povo escolhido de Deus e Deus não escolheu o povo de Israel. A Bíblia foi escrita do ponto de vista de Israel, que eles escolhiam os seus deuses e atribuíam as suas vitórias a esses deuses, que nós vimos no vídeo passado, que não era apenas um, mas são vários deuses. As doutrinas eram tão diversas que caem em várias contradições, como eu mostrei no vídeo passado. Então, não é Deus que escolheu o povo de Israel. Foi Israel que escolheu os seus deuses e atribuíam a esses deuses as suas vitórias, bem como as suas derrotas. Agora, se procura na história, do ponto de vista dos mesmos povos que fizeram parte da Bíblia, por exemplo, o Egito, a Babilônia, a Grécia, Roma, assim como outros, os assírios, os medo-persas, vai ver que essas histórias parecidas com a da Bíblia são completamente diferentes. É só confirmar nas histórias circular desses povos. Vai ver que o ponto de vista e a história contada por eles é completamente diferente. Então, podemos sim afirmar que Deus não escolheu Israel ou escolheu o seu povo, ou o seu povo é o povo escolhido de Deus. Mas Israel é o povo escolhido dos deuses que Israel mesmo escolhia. Então, galera, aí está mais uma das várias mitologias que eu trarei aqui no canal. E se você quiser saber dessa e de mais outras que é muito mais polêmica, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se não é inscrito, ativar o sininho de notificações para receber os próximos vídeos, porque ainda virão mitologias incríveis que tenho certeza que muitas pessoas desconhecem ou não fazem ideia que existe e que inspiraram muitas das histórias que estão na Bíblia. Então corre lá, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos que viram mitologias incríveis. Então eu te espero no próximo vídeo. Até lá!